Saudações, guerreiros e guerreiras de plantão, estamos de volta com mais uma aula. Vamos agora resolver alguns problemas do Enem de maneira especial, certo, fera? Vamos lá. Lembre-se que na aula anterior a essa, nós respondemos a seguinte pergunta: como calcular a taxa de variação? Sendo que nós respondemos essa pergunta considerando dois pontos. Um ponto que eu chamei de ponto A, que é tem as coordenadas x1 e y1, que é esse ponto aqui, e um ponto B, que tem as coordenadas x2 e y2. Nós aplicamos esses pontos na função. Primeiramente, aplicamos o ponto A, tomando aqui no lugar de y, nós colocamos y1, e no lugar de x, nós colocamos x1, certo? E aí nós temos aqui y1 e x1 aplicado na função. Então, depois nós fizemos o mesmo aplicando o x2 e y2 na função y2 e x2, como tem aqui, certo? No ponto B, vamos corrigir aqui, ponto B, tranquilo? Então, nós temos aqui o y2 igual a x2 mais b. E aí nós resolvemos o sistema, subtraímos aqui as igualdades. O que nós obtivemos foi y2 menos y1 igual a ax2 menos ax1, subtraindo esses dois camaradas aqui, e cortando b com b, já que são iguais, vai dar zero. Nós, como queremos encontrar o valor de a, isso tudo foi colocado na aula anterior a essa, certo? Que nós queríamos aqui, com isso, demonstrar que a é igual a ΔY dividido por ΔX, que a é nada mais do que x2 menos x1, que é o ΔX, e ΔY também, né, y2 menos y1. Tomando essas duas variações, nós encontramos o valor de a. Continuando aqui a nossa conta, nós temos y2 menos y1 igual a x2 menos ax1. Vou colocar o a em evidência, pois o a é fator comum, certo? Ele aparece aqui e aqui, então nós podemos simplesmente colocá-lo em evidência. Ao colocá-lo em evidência, o que fica dentro do parêntese aqui é x2 menos x1. Como eu quero calcular o valor de a, eu vou dividir tudo por x2 menos x1, pois x2 menos x1 está multiplicando o a. Então eu vou dividir tudo, ambos os lados, por x2 menos x1. Observe que x2 menos x1 desse lado como são iguais, a gente pode simplesmente dividir e vai dar 1. Ou seja, podemos fazer esse cancelamento, pois é uma divisão que corresponde ao valor 1. O que sobra então é a vezes 1, que vai dar a. Então o que nós temos é a igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Dessa forma, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Agora observe que y2 menos y1 é o ΔY e x2 menos x1 é o ΔX. Concluímos assim então que x2 menos x1 está aqui, é a variação em relação aos elementos de x para cada ponto. E y2 menos y1 é o ΔY, que é a variação de y, certo? Em relação ao ponto A e ao ponto B. Então, é isso que nós temos aqui, tranquilo? Então, é isso aí, portanto, fica mostrado que A é igual a ΔY sobre ΔX, certo? Vamos agora para resolver alguns problemas. Nós temos aqui o seguinte problema: o gráfico ao lado mostra como é obtido o salário de um funcionário de uma empresa, sabendo que x é o número de produtos vendidos e que y é o salário que esse funcionário deverá receber. Então ele já está dizendo, ó, x é o número de produtos vendidos e y é o salário que esse funcionário deverá receber. Qual salário? Vamos responder algumas perguntas aqui, né? Primeiro, qual salário que o funcionário deverá receber caso não tenha conseguido vender algum produto, isto é, o valor inicial? Nós já falamos sobre isso de maneira exaustiva aqui, né? O que é o valor inicial ou valor fixo? Olhando para o gráfico, você consegue identificar rapidamente ele, basta olhar qual é o ponto que o gráfico intersecta o eixo Y, e aqui é em 300, certo? Portanto, esse ponto é justamente onde eu tenho x igual a zero.
Nesse caso, o y é igual a 300. Então, o salário inicial deste vendedor é R$ 300, certo? A outra pergunta que é feita aqui é quanto ele ganha por produto, isto é, o valor da taxa de variação. Para isso, nós vamos aqui observar alguns pontos. Eu tenho esse ponto aqui, o próprio ponto 0,300. Esse segundo ponto, eu tenho o terceiro ponto e tenho o quarto ponto. Você escolhe, só precisa escolher 2 pontos quaisquer aqui, certo? Então, eu vou pegar os 2 últimos pontos aqui. Se eu pego esses 2 últimos pontos, vou destacá-lo aqui em vermelho. Esse ponto e esse ponto. Se eu pego esses 2 pontos, o que é que eu faço? Eu olho para esse ponto e vejo que existe um certo x, que é 10, e existe um y, que é 550. Então, aqui está. E se eu pego o segundo ponto escolhido, aqui, eu tenho que as suas coordenadas é x igual a 12 e y igual a 600, certo? Continuando, o que eu preciso é calcular um certo ΔX, uma variação dx e uma variação dy. Essa variação de x é 10 para 12. O quanto falta de 10 para 12, ou seja, 12 menos 10. Então, basta fazer aqui 12 menos 10, que é o ΔY. Vamos colocar aqui, ó, ΔY é igual a 12. Eu vou detalhar, mas isso tudo pode ser feito de forma direta, que vai dar 2. Então, aqui eu sei que é 2. Esse é o ΔX. Vamos corrigir aqui, é o ΔX, pois é a variação em relação ao eixo x. Em relação ao eixo y, o que nós temos é que, tomando os pontos escolhidos, o primeiro ponto é 550, no segundo ponto o y é 600. De 550 para 600, há uma mudança de quanto? Então, eu posso já dizer de maneira direta que a mudança é de 50, né? 550 para 600, a mudança é de 50. Mas, a nível de conta, para formalizar aqui a minha explicação, vamos aqui, eu tenho 600 menos 550. Vamos colocar aqui. Isso aqui vai dar 50. Então, eu sei que daqui para cá, esse valor é 50. Vamos colocar aqui, ó. Essa mudança é de 50 unidades. Observe que o A, que é a taxa de variação, é nada mais do que ΔY sobre ΔX. Isso daqui é legal para calcular, mas isso, se for somente de maneira mecânica feita, isso perde o significado, pois o que ele quer, olha, quanto ele ganha por produto, isto é, o valor da taxa de variação. O que é a taxa de variação? Olha, ele está dizendo o seguinte, que para cada 2 produtos vendidos, esse vendedor, vamos colocar aqui, ó, ΔX e ΔY, porque eu tenho aqui uma variação de x e tenho 50 como sendo a variação de y. Para cada 2 produtos vendidos, esse vendedor teve um ganho de R$50. É isso que eu tenho. Para ΔX igual a 2, para cada 2 produtos vendidos, o vendedor teve um ganho de R$50. Para cada um produto vendido, esse vendedor terá um ganho de quanto? Olha, se é a metade, se 2 ele ganha 50, 1 ele vai ganhar 25. Esse 25 é justamente quem? O A, a taxa de variação, certo? Então, essa é a leitura que nós devemos fazer e não perdê-la de vista, que o A representa um deslocamento de uma unidade no eixo X. É uma correspondência entre o valor de um ΔY com um ΔX de uma unidade. Tranquilo, fera? Então, isso é o que dá para nós essa leitura do que é o A. Isso também pode ser que eu vou apagar aqui, você anote, tá certo, o que está aqui, porque eu vou agora colocar uma tabelinha para explorar um pouco mais o problema. Vou apagar aqui, olha só, vamos apagar. Apagando, vai aparecer aqui uma tabelinha. O que é que essa tabelinha tem? O que é que nela tem? Nós temos aqui os valores que se encontram no gráfico, porque é interessante você ter visão das duas maneiras no problema, com uma tabela ou com um gráfico. Às vezes é mais interessante você visualizar um gráfico. Observe que eu tenho 0, 4, 10, 12, que são os valores correspondentes à variável x. Então eu tenho aqui 0, 4, 10 e 12.
Com relação ao salário Y, eu tenho 300, que é o valor inicial. Depois eu tenho 400, 550 e 600. O que nós vamos fazer aqui é analisar. Olha que saiu de 0 para 4. Houve uma variação de 4 unidades no eixo X. Observando que no eixo Y houve uma variação de 100 unidades. Então observe o seguinte, o que é que isso quer dizer para nós? Que para cada 4 produtos vendidos, olha que ele tinha 0 produtos vendidos. E com 4 produtos vendidos, ou seja, houve um aumento de 4 produtos vendidos. Houve um aumento no seu salário de 300 para 400. O aumento foi de quanto? De 100. E se for analisarmos o que já foi dito aqui, se para cada 4 produtos vendidos, esse vendedor ganha R$100, para cada um produto vendido ele vai ganhar quanto? 25, que é a taxa de variação. Vou colocar aqui o valor fixo que é 300. Isso se revela na tabela, que ele já dá no gráfico e também é colocado aqui na tabela. Para 0 produtos vendidos, o ganho é de R$300. Então, o valor fixo ou inicial é de R$300 e observe que é justamente aquele que está no início do gráfico. Agora observe que, continuando esse jogo esse trabalho com as taxas de variações, de 4 para 10 há um aumento de 6 unidades, de 6 produtos vendidos. Por outro lado, de 400 para 550 há um aumento de 150 produtos vendidos. Então, eu vou continuar e depois nós vamos analisar cada relação entre as variações. Observe que de 10 para 12 há um aumento de 2 unidades, o que corresponde, do outro lado, um aumento de 550 para 600, um aumento de 50 unidades, R$50 no salário. O que nós vamos fazer agora é analisar cada variação de X correspondente à sua respectiva variação de Y. Nós temos aqui que o 4, a variação aqui no X corresponde a 100, certo? Assim como 6 se corresponde com 150, assim como 2 se corresponde com 50. O que nós temos é que, para descobrir uma unidade em X, o que nós vamos descobrir em Y é uma variação que é chamada de A, que é justamente a nossa taxa de variação. Isso é que é a variação em Y, dado que em X houve uma variação de uma unidade. Desta forma, nós já sabemos que o valor será o mesmo, para a proporção se mantém. Se 4 está para 100, podemos dizer que 1 está para 25, que é o A, certo? De forma direta, o que nós fizemos muitas vezes foi dividir delta y por delta. O que nós podemos fazer é isso, que é nada mais do que ou 100 dividido por 4, que vai dar 25, ou 150 dividido por 6, que também vai dar 25, ou 50 dividido por 2, que também vai dar 25. Então observem que essas taxas de variações, elas respeitam muito bem o comportamento da função, e esse tipo de função é o que nós chamamos de função afim, certo? Sendo assim, basta pegar qualquer elemento ΔY por seu respectivo ΔX e dividir, certo? Então, é isso aí, fera. Esse é o valor da taxa de variação que está aqui na segunda pergunta, que é 25. Então, esse A é igual a 25. Como eu posso pegar qualquer um, eu vou pegar o primeiro. 100 dividido por 4, que vai dar 25, certo? Então, vamos a mais um problema. Aí, essa foi uma questão do Enem de 2018, que diz o seguinte: uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de teste, até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta, olha o que ele vai falar. Ele vai falar em reta no gráfico. Mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque indicada pelo eixo Y, ou seja, olha no gráfico o eixo Y, eu tenho aqui a quantidade de combustível no tanque, certo? E a distância percorrida pelo automóvel é indicada
no eixo X, a distância percorrida pelo automóvel. Aí o que ele quer? A expressão algébrica, o modelo matemático. Quando ele fala expressão algébrica, que é a função, o modelo matemático que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel. Observe que nas alternativas eu tenho y igual a alguma expressão que tem x. Eu estou dizendo o que com y? Que y ela depende de x. Y é uma função de x. Y é uma função de x. Então, o que nós queremos é calcular uma expressão algébrica em que y é uma função de x. Além disso, nós temos aqui, vou colocar aqui do lado que eu vou precisar desse espaço. Primeiro nós podemos dizer aqui que y é uma função de x, certo? Além disso, observe que as funções, o valor, o expoente de x é 1, é unitário. O expoente de cada x é 1. Então isso aqui é uma função afim, polinomial ou função, uma função afim ou uma função polinomial do primeiro grau. Certo? Então, o que nós precisamos? Primeiro, olhando para essa reta, até o momento, nós sabemos o seguinte, que onde a reta intersecta o eixo y, é o valor inicial da função, tendo em vista que a função afim, ela é y igual a ax mais b, e o valor inicial é o b. Nesse caso, aqui está 50, o b é 50. Eu já posso desconsiderar a letra A como resposta, eu já posso descartar a letra C e a letra E, certo? Além disso, se você for esperto, você vai perceber algo que é simples para responder a essa questão que foi do Enem e foi feita para ser respondida muito rapidamente. Observe o seguinte, que você tem 50 aqui e 50 aqui. Agora, além disso, você também tem 10 aqui, tem 10 aqui, tem x aqui, tem x aqui. A diferença é que você tem aqui um sinal de menos, né? Vou marcar aqui de outra cor. Aqui você tem um sinal de menos e aqui você não tem. Ou seja, está dizendo o quê? Que essa função ela é decrescente. E isso é verdade, porque essa função está dizendo o seguinte, olha, quanto maior a quilometragem rodada, ou seja, para 100 km, para 0 km, o total de combustível no tanque era 50. Para 100 km percorrido, caiu para 40 litros. 200 km percorrido, caiu para 30. 300 km percorrido, caiu para 20. Ou seja, está me dizendo que há uma decrescência. A taxa de variação ela é decrescente. A função é decrescente. Então, já dá para dizer, sem muita delonga, que a resposta é a letra E. Porém, se você quer calcular a taxa de variação, você precisa pegar dois pontos quaisquer desse gráfico. Dois pontos quaisquer. É lógico que você, na prova do Enem, você tem que ser esperto. Você tem que escolher pontos convenientes, pontos que facilitem a sua vida. Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, esse ponto inicial aqui, ó. Vou pegar esse ponto aqui inicial, que é 50, e esse segundo ponto aqui. Observe que quando eu tinha percorrido, quando o veículo tinha percorrido, posso até colocar aqui, ó, x e y, para você entender melhor. Quando o automóvel tinha percorrido 0 km, o total de combustível no tanque era de 50 litros. Quando o automóvel percorreu 100 km, isso daqui dá para visualizar no gráfico, quando o automóvel percorreu 100 km, o total de combustível caiu para 40 litros. Ou seja, só analisando essas duas relações, esses dois pontos aqui, nós já podemos sim calcular o valor de A. Porque quem é A? Até o prezado momento, nós já construímos que A é ΔY dividido por ΔX. Basta calcular ΔY aqui, que nesse caso de 50 para 40 houve uma queda, então eu tenho que colocar uma subtração, que foi 50 menos 10, 40. Então o ΔY é menos 10. E de 0 para 100 houve um aumento de 100. Então nós colocamos aqui embaixo 100 no ΔX, certo? Vou colocar aqui do lado que houve um aumento de 100. Ou seja, quando houve um aumento de 100 km, houve uma queda de 10 litros.
Nesse caso, se nós simplificarmos aqui essa expressão, ela vai ficar menos 1 sobre 10. E colocando agora na função afim, o que nós temos é y, colocando aqui embaixo, tá certo? Vamos puxar aqui a setinha, ó, volta. Vamos puxar a setinha lá. Colocando aqui embaixo, nós temos y igual a, mas quem é a? Menos 1 sobre 10. Esse 1 não precisa colocar, então vai ficar menos x sobre 10, mais o valor inicial b, que é no gráfico 50, que é 50. Então, está aqui, através de conta, o que é a resposta, letra B. Mas é claro, fera, que na prova do Enem você não precisa fazer essa conta toda, porque se você já sabe quem é o valor inicial, que é 50, você já eliminou a letra A, a letra C e a letra E. Aí você olha para a letra B e a letra D. Observe que elas são muito parecidas. A única diferença é esse sinal de menos. E esse sinal de menos, na função afim, indica que a função é decrescente. E é o que está acontecendo de fato. À medida que o x aumenta, à medida que o valor de x aumenta, observe que a quantidade de combustível no tanque ela vai diminuindo, o valor de y vai diminuindo. Então, isso está caracterizando para nós uma função decrescente. Desta forma, nós temos a resposta de maneira rápida, que é a letra B. Certo, fera? É isso aí. Na próxima aula nós vamos resolver mais duas questões aqui para você. Mais duas questões do Enem. Fique ligado, se você gostou, deixa aquele joia, show de bola, comente, se inscreva no canal, deixe sua sugestão. É isso aí, democratizando o conhecimento e trazendo para você da forma pensada, raciocinando. Não vamos aqui entrar no mecanismo. Antes de qualquer coisa, vamos raciocinar. Certo, fera? Valeu e até a próxima.